Olá, meus amigos, aqui é o Pablo Paucar. Boa noite. Vai entrando aí e me fala de qual que é a cidade que você está me assistindo. Eu sei que sexta-feira é um dia que vocês podem preferir dar uma saidinha, talvez ir num restaurante, sair com a sua família e eu agradeço muito aquelas pessoas que vão preferir assistir o Pablo Paucar, tudo bem? Então, boa noite, pessoal. Maicon Douglas, tudo bem? Vai entrando aí que nós vamos falar sobre a continuação do nosso assunto, que foi o assunto do último mention sobre liderança. Tudo bem, Renan? Tudo bem, pessoal? Flávio. Opa, tudo bem, Flávio, Adriano, Eliana? Maicon, desde Rio de Janeiro, maravilha, pessoal. Bom, nós vamos convidar, como de costume, convida as pessoas que você sabe que curtem esses conteúdos, essas informações, compartilha com eles esse mentions, digita o nome da pessoa que você gostaria que estivesse aqui embaixo e vamos conversar com você sobre nosso assunto chamado liderança. Inclusive, eu vou falar hoje sobre uma das perguntas. Lembram que no mentions passado, no último mentions, eu pedi para vocês postarem aqui embaixo qual que é a pergunta, de qual que é o assunto que vocês gostariam que eu falasse. E teve algumas pessoas que escreveram nos comentários, que falaram sobre qual que seria o assunto que vocês gostariam que eu tratasse. E uma dessas pessoas foi a Jaqueline. E a Jaqueline, ela falou que ela tem muito medo de falar no palco. Ela tem muito medo de falar em público. Eu não sei se já te aconteceu ou se você também tem esse medo de falar no palco. Eliana, se a internet estiver um pouquinho lenta, você pode assistir o reprise, tá? Você pode tentar sair e entrar de novo. E se não funcionar, você pode assistir o reprise na sua casa quando o seu Wi-Fi estiver um pouquinho melhor. Tudo bem? Pessoal, qual que são as cidades que vocês estão nos assistindo? Digita aqui embaixo qual que é a cidade da onde você está me assistindo e obrigado por você investir esse tempo, mesmo sendo um pouquinho tarde à noite, você está preferindo assistir o Pablo Paucar em vez de assistir talvez a novela ou até mesmo em vez de você sair na balada, tudo bem? Campo Largo, o Alex, a Edeneusa de Recife, oi Edeneusa, tudo bem? O Derlan, boa noite, tudo bem? De Uberlândia, a Jéssica, o Gabriel de São Paulo, Bombinhas, Adriano, Belém, maravilha, meus amigos de Belém, Santa Cruz de Minas, Blumenau, Porto Alegre, não, Poa, São Paulo, é incrível. Ok, Jeiki da Bahia, maravilha, pessoal. Do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Jericoa de Ceará. Lá tem uma praia linda, né? Eu sei que lá tem uma praia linda. Santa Bárbara de Anápolis, de Santo Antônio. Incrível, pessoal. Bom, vamos falar então sobre a pergunta da Jaqueline. A Jaqueline perguntou assim: eu tenho muito medo de deixar sair aquele gigante que eu tenho dentro. E eu sei que todos vocês têm um gigante lá dentro. Eu sei que todos vocês têm muito potencial e muito talento escondido. E às vezes isso na realidade é uma crença limitadora. E a Jaqueline, ela falava justamente sobre isso. Como que eu tiro essa crença de mim? Eu tenho muito medo de subir no palco. E agora, aqui ó, a Jéssica, acho que é você, Jéssica, não, é a Jaqueline que me perguntou sobre isso, tá? Sobre como que ela faz para poder eliminar esse medo de subir no palco. E eu quero responder um pouquinho, quero responder a pergunta dela, porque a liderança
O seu nível de liderança, ele tem a ver, está intimamente relacionado ao seu nível de expressão, ao seu nível de comunicação, ao poder que tem as suas palavras, ao vocabulário que você tem, como você se conecta, como você se comunica. E essa linguagem, ela pode ser a sua linguagem corporal, mas ela vai ter a força das suas palavras, o poder das suas palavras. É muito importante. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, pessoal. Obrigado, Michele de Belo Horizonte, a Samara que entrou agora, a Creusa de São Cristóvão de Sergipe. Incrível, parabéns todas as pessoas. O meu amigo Yoshio, ele está nos assistindo, um dos grandes especialistas sobre liderança. Que maravilha que você está aqui, meu amigo Yoshio. Tudo bem, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que você tem medo de falar no palco? Sabe que as pessoas, as estatísticas, as pesquisas falam que as pessoas têm tanto medo de falar no palco, de falar em público, quase tanto medo como o medo da morte. E tem pessoas que preferem morrer do que subir no palco. E elas começam a suar, e elas começam a gaguejar. E eu acredito que isso tem a ver com aquele medo ao ridículo, tá? É o medo ao ridículo. As pessoas têm medo, talvez, à rejeição. As pessoas têm medo de não serem aceitas. E é interessante que a pessoa, ela não tem medo que a sua mensagem não chegue. Ela tem medo de ela parecer ridícula, dela subir no palco, dela gaguejar, dela esquecer as coisas que ela ia dizer, sei lá, de cair, de trombar, da roupa não estar parecendo bem. Então as pessoas, elas têm todas esses medos, e às vezes até mesmo essas novelas que aparecem na cabeça de: será que eu estou falando bem? Será que eu estou bem penteado, meu cabelo está bem? Será que minha roupa? Será que os meus sapatos? E especialmente quando tem mulher no palco, no auditório, quando tem mulher na audiência, aí que fica difícil, porque vocês, minhas queridas princesas aí, as damas, as mulheres, vocês olham até o último cílio e até o último fio da roupa e o sapato. Então eu acredito que a mulher, ela tem ciência disso, e ela fica ainda mais nervosa se ela for subir no palco. Mas eu sei que isso aí tem solução. E a gente, na verdade, precisa lidar com isso. E eu vou dar algumas dicas para vocês. Então, se você tiver um caderno do lado, se você tiver uma caneta, comece a escrever o que eu vou passar aqui de dicas para você se tornar uma pessoa que seja capaz de subir no palco e lidar melhor com essa situação. A primeira dica que eu vou te passar é que o mesmo que você faz no palco, aplica para você fazer numa reunião de uma pessoa, de 2 pessoas, de 5 pessoas, de 100 pessoas, se for num palco presencial, se for num vídeo, se for numa conversa. São as mesmas estratégias que são utilizadas. A primeira delas é você agir com naturalidade. Você precisa agir com naturalidade, porque as pessoas que estão do outro lado, elas não estão aí para te julgar, na verdade. Elas sabem que você é um ser humano, elas sabem que você pode estar nervoso, que você pode estar com medo. E se você tiver esse sentimento, às vezes a melhor coisa que você tem a fazer é você subir no palco e falar: pessoal, se eu ficar nervoso aqui, vocês desculpa, porque eu realmente é um dos meus desafios. A cada dia eu me aperfeiçoo, a cada dia eu me preparo, a cada dia eu estudo para eu ser melhor. E como é um dos meus grandes desafios, então realmente eu faço um grande esforço para vir aqui e para falar para vocês, porque eu tenho medo, mas o meu desejo de ajudar é maior do que o meu medo. Se você disser isso, se você falar isso para seu público vai se apaixonar por você.
porque você está sendo sincero, você está sendo honesta, você está subindo no palco, você está falando que você tem medo, só que o seu desejo de ajudar e o seu desejo de passar a mensagem e o seu desejo de compartilhar com essas pessoas que foram ali em busca de uma vida melhor, de uma saúde melhor, de uma, sei lá qual é o produto que você vende ou o negócio no qual você está, ou se você apenas quer expressar algum conteúdo. E essas pessoas, quando elas percebem que você é um ser humano e que você é uma pessoa sensível e que você é uma pessoa que está querendo entregar um conteúdo, que está querendo entregar valor, que talvez você poderia estar na sua casa assistindo televisão ou com a sua família e você deixou a sua família para você chegar até aquela apresentação, para chegar até aquele evento e você está se dispondo a compartilhar com essas pessoas as suas experiências para que elas tenham um resultado melhor nos seus negócios, na sua semana. Isso já conecta muito, ok? E aí a pessoa ela não vai te julgar porque você está tendo coragem de, mesmo com medo, ir lá na frente, enfrentar aquilo e passar a sua mensagem. Então você sempre lembre que todas as pessoas que estão naquela audiência, elas também têm medo. E elas estariam na mesma situação sua, de você subir no palco e de repente qualquer pessoa que estiver ali, ela também estaria na mesma situação. Então você se coloque abertamente e fale, eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor e eu preciso do seu apoio. Vocês vão me dizer se eu estou indo bem. E as pessoas até vão bater palmas para te animar, vão bater palmas para te encorajar, para te dar segurança. E no final da tua apresentação, você vai receber muitos abraços e vai receber muitos parabéns, porque você fez o seu melhor. E o que importa é isso, é você entregar a sua mensagem e você dar o seu melhor, ok? E uma coisa legal que quando você faz isso, imagina que eu não falo inglês, tá? Vamos supor que eu não falo inglês e de repente eu subo no palco e eu quero fazer uma palestra em inglês. Se eu quiser fazer uma palestra em inglês eu não mostrei a minha fragilidade, eu não mostrei a minha fraqueza, eu subo no palco me achando muito forte e me achando muito bom, qualquer pequeno erro de inglês que eu cometesse, a pessoa iria me pegar e falar, olha, está falando errado e tal, ok? Mas, por exemplo, quando eu subo no palco e no Brasil, embora eu sei que eu falo português e eu leio muito em português e eu consigo falar palavras e frases que algumas pessoas até me perguntam, cara, você fala melhor do que muitas pessoas que são nativos, são brasileiros. E você usa palavras, utiliza exemplos, a sua clareza, a sua expressão é muito boa. A sua dicção, a sua pronúncia, mesmo que eu estou ciente que eu consigo, porque eu estudo muito e eu consigo me expressar, me comunicar bem. Quando eu subo no palco, muitas vezes eu falo, pessoal, eu vou falar um portunhol. Eu espero que vocês consigam me captar as palavras que eu vou falar e o meu portunhol ele vai durar aqui 30 minutos, 50 minutos. Se vocês conseguirem aí captar algumas ideias, vocês podem escrever no seu caderno e quando eu falo que eu não sou brasileiro e que eu vou falar em portunhol, as pessoas elas ficam mais bondosas comigo, tá? As pessoas ficam mais bondosas comigo, elas me escutam, elas sorriem, elas estão mais abertas a me escutar aquele equatoriano que não fala bem o português. Só que daí elas percebem que eu consigo falar, eu consigo me expressar e aí elas ficam surpresas, só que fica uma surpresa positiva. Olha que legal, ele não subiu no palco de sabichão, né? Ele subiu e ele conseguiu expressar, passar a sua mensagem e foi muito, muito bom.
Então, se você tiver medo de subir no palco, o que eu te aconselho é você subir no palco, é você falar. Agora vamos com as dicas. Eu vou te passar as dicas para você falar corretamente no palco. A primeira coisa que você vai precisar fazer é você dominar o assunto. Tudo bem? Escreve aí. Você precisa dominar o assunto que você vai falar. Você precisa saber do que você vai falar. E sabe o que é legal? Uma das primeiras coisas que você precisa no mundo das vendas, no mundo do marketing de rede, no mundo das palestras, ou quando você quer falar para um grupo de pessoas, a primeira coisa que você precisa é aprender a contar a sua história, ok? Você precisa aprender a contar a sua história. E se você dominar o assunto e você diz, mas eu não domino os assuntos, mas eu não sei de muitas coisas, eu te prometo que a sua história você sabe, ok? Eu te prometo que falar sobre você, você consegue, ok? E se você tiver algum ensinamento, se você tiver alguma coisa que dentro da sua história pode se tornar um ensinamento, porque todos nós temos em nossa história momentos difíceis, momentos de desafio, momento de superação, momento de alegria, momento de tristeza, momento de aprendizado, momento de desafio, ok? E quando você pega aqueles desafios e você pega aqueles momentos e você conta na sua história, você reflete sobre essas coisas, sobre esses aprendizados que você teve, com alguns erros que você cometeu, com algumas coisas que você fez corretamente, você consegue passar para as pessoas de uma maneira natural e de uma maneira até divertida. Porque no meio da sua história, eu tenho certeza que você tem momentos divertidos, ok? E um desses momentos divertidos é quando eu conto, por exemplo, quando eu falo sobre a minha história, eu comento que quando eu comecei na minha jornada empreendedora, eu tive que vender queijo, né? Eu tive que vender queijo para os meus vizinhos e o desafio de vender queijo era que eu acordava às 6 horas da manhã e eu chegava, né, com meu carro e eu enchia o porta-malas do carro de queijo e o cheiro disso aí era horrível e eu ficava o dia inteiro com esse cheiro, chegava na casa da minha mãe, enchia a geladeira dela com 100 queijos para eu sair a distribuir esses queijos no meu bairro, para eu falar com os meus vizinhos. Mas foi assim que eu consegui ganhar o meu primeiro dinheiro e eu consegui o meu primeiro desafio de ganhar meu próprio dinheiro sem precisar procurar um emprego, sem precisar ter chefe. E na época eu não tinha experiência, não tinha nem aparência, nem de títulos acadêmicos e eu tinha certeza que eu não iria conseguir muito dinheiro não, muito salário, né? E quando eu conto essa história, eu consigo me conectar com as pessoas e eu consigo mostrar que eu sou uma pessoa normal, que eu sou um menino que comecei vendendo queijo e que eu passei apuro e quando eu estava em Curitiba e quase morri de frio no primeiro inverno e aí as pessoas riem porque sabem que em Curitiba faz muito frio, até por sinal agora deve estar fazendo muito frio. E aí você pode contar a sua história e pode contar os desafios e pode contar as suas dificuldades e isso vai com certeza conectar com as pessoas. Tudo bem? Faz sentido isso aqui, pessoal? Escreve aqui embaixo se isso que eu estou falando faz sentido, se você consegue encontrar dentro da sua história aqueles momentos difíceis onde você demonstrou do que você é feito, sua persistência, sua determinação, onde você teve momentos de alegria e quando você realizou as coisas, como você se sentiu quando você teve sucesso, quando você superou certos medos, ok? Conta aqui se faz sentido. Oi, minha amiga Nata Medeiros. Tudo bem, isso mesmo, nos áudios de mentalidade eu conto essa história e até algumas pessoas já me falaram que elas às vezes choram quando elas ouvem minha história, quando elas escutam como eu panfletava na rua, eu panfletava no sinaleiro para poder
comprar comida no final do dia e passei muito apuro e isso aí faz com que as pessoas se conectem e hoje a vida que eu tenho é fruto desse esforço, fruto dessa persistência, fruto dessa disciplina, dessa determinação e isso faz com que as pessoas acreditem que se eu pude mudar a minha vida, se eu consegui mudar minha vida, você pode mudar sua vida também. Tudo bem? Então, o primeiro requisito, pessoal, é você saber do assunto que você vai falar. Então, a primeira coisa que você precisa é aprender a contar a sua história. Porque sua história não pode mudar. Tipo, o seu passado, o que aconteceu com você, isso aí já aconteceu e você precisa saber como contar aquilo, porque muitas pessoas, elas têm um passado difícil, talvez elas quebraram, talvez passaram muito apuro e elas tentam esconder aquilo e não deixa que teu passado te machuque, deixa que ele te ensine, não deixa que seu passado seja um fardo, deixa que ele seja uma escola, que te ensine as coisas boas e ruins que você não quer no seu futuro ou que você vai implementar no futuro sim. E isso aí se torna muito poderoso. Cristiano está falando que adorou mentalidade 6 e 7. Maravilha, pessoal, maravilha. Então, tudo isso que eu estou contando aqui para vocês é o primeiro passo, é você saber contar a sua história, saber quebrar o gelo, saber expor aqueles pontos fracos, pontos fortes. Imagina, quando você tem sentido do humor, quando você faz as pessoas rirem, elas têm mais simpatia por você. Imagina quando eu tenho uma frase nas minhas palestras. Nas minhas palestras eu falo assim, olha, o meu mentor, ele diz que tem coisas que você pode mudar e tem coisas que você não pode mudar. E tem coisas que você deve aceitar e tem coisas que você não deve aceitar, ok? E se você, de repente, teve um acidente e não pode mais mexer as pernas, você vai precisar aceitar aquilo para poder ser feliz. Mas existem duas formas de ser feliz, por aceitação ou por realização. Você pode aceitar uma condição ou você pode conquistar uma condição diferente. E aí eu costumo dar um exemplo. Falo, imagina que tem coisas que você deve aceitar e outras você não deve aceitar. Por exemplo, o fracasso não deve ser aceito. A ignorância não deve ser aceita. A escassez não deve ser aceita. Eu preciso lutar e conquistar uma nova condição. Agora, a minha cor de pele eu preciso aceitar. A minha altura eu preciso aceitar. Para quem não me conhece, ao vivo, eu sou baixinho, tá? Então, quando eu falo no palco que a minha altura eu preciso aceitar, as pessoas riem muito. E aí eu me conecto porque eu estou falando de uma coisa que talvez para algumas pessoas poderia ser incômodo, poderia ser desconfortável, sabe? Quando aquela pessoa talvez não tem autoestima boa e ela se julga, ela se critica e de repente fala por que eu não sou loiro, por que eu não tenho olho azul, por que eu não sou europeu e sou alto. E para mim isso não faz sentido, não faz a diferença, ok? A diferença é o que eu tenho na minha mente, a diferença é o que eu posso fazer na vida das pessoas, a diferença é os meus olhos brilhando e ajudando outra pessoa a enxergar um futuro melhor. E isso que faz a diferença na minha vida, não a minha cor de pele, não a minha altura, não se eu sou europeu ou eu sou latino-americano. E isso aí é que você deve ter presente. Você se aceitar a pessoa que você é e você pode brincar com algumas coisas de você, ok? Nunca pode ser tão sério ao ponto de você não ser capaz de rir de si próprio. Tudo bem? Então, pessoal, se faz sentido aqui, você escreve aqui embaixo se faz sentido, se você está gostando, se você quer que eu te dê mais dicas sobre esse assunto ou sobre alguns outros assuntos, eu vou ficar bem atento aos comentários para vocês, para eu fazer os próximos mentions, tudo bem? Então, primeira coisa, você domine o assunto que você vai falar. Comece contando a sua história e depois você vai poder falar sobre o assunto que você domina. Agora, para você falar sobre um assunto, dominar um assunto, escreve aí.
Se você quiser falar 1 minuto, você precisa estudar 1 hora. Se você quiser falar 1 hora, você precisa estudar alguns dias. Ok? Isso é importante porque a pessoa diz, não, eu vou falar sobre tal assunto e eu tenho 1 hora de tempo. E aí a pessoa chega lá na frente, sobe no palco, começa a suar, não conta história, não se conecta e de repente tudo que ele queria falar em 1 hora, ele fala em 3 minutos. E daí ele fica, depois de 3 minutos, ele fica assim. E agora? Deu um branco, e agora eu falo o quê? E aí a pessoa não sabe o que mais falar porque ela não se preparou, ok? Então a segunda coisa importante na sua palestra, na sua apresentação é você se preparar. Você precisa se preparar sobre o que você vai falar. Você pode colocar uma palavra e cada palavra pode ser desenvolvida em 5 minutos, ok? Você pode abordar um assunto e aí você aborda aquele assunto em 5 minutos. Talvez você poderia utilizar um PowerPoint, ok? Eu sou da época onde não existia internet, não existia PowerPoint, não existia celular. Agora já denunciei a minha idade, ok? Eu sou da época onde eu não conhecia essas tecnologias, não existiam essas tecnologias. Então, na época nós tínhamos que nos preparar muito, porque eu apenas tinha um quadro, eu tinha uma caneta e eu precisava escrever as coisas que iam saindo da minha cabeça. Às vezes eu tinha um caderno e eu ia lendo alguns pontos e eu ia extraindo daquelas anotações, eu ia extraindo as coisas e eu ia escrevendo no quadro. Ok? Mas depois, quando já chegou o PowerPoint, aí ficou mais fácil, porque o PowerPoint ele te ajuda, né? Ele te ajuda, vai saindo os tópicos do PowerPoint e aí, imagina, eu já vi, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já vi pessoas que o PowerPoint trava no palco, ele travou e o cara fica assim. Pessoal da produção, cadê o PowerPoint? E aí ele fica olhando para o PowerPoint e ele fica olhando para as lâminas e fica olhando para as lâminas e a lâmina não volta e a lâmina não volta e o computador ele precisa ser reiniciado e a pessoa começa a suar e todo o evento para e o cara não sai do lugar porque ele estava confiando naquele PowerPoint e se aquele momento travou a máquina ou deu problema na apresentação, você já pensou o que vai acontecer? Então, por isso, você precisa dominar o assunto. Mesmo que você apresente com PowerPoint, você precisa saber as lâminas. Você precisa saber as lâminas que tem lá. Você precisa saber a sequência de conteúdos que tem lá. Você precisa, inclusive, quando eu fazia as apresentações com PowerPoint, eu praticamente passava a lâmina. Eu não precisava olhar o que está escrito lá. Eu só olhava a lâmina. Eu já sabia que aquela lâmina estava passando e aí eu desenvolvia o assunto que eu sabia daquela lâmina. Depois eu passava a próxima lâmina, eu olhava para lá e eu já sabia qual era o assunto daquela lâmina. Então você vai passando e vai fazendo uma apresentação interativa, porque você domina o assunto. Agora imagina quando você não domina o assunto. Mesmo que você tenha PowerPoint, você passa a lâmina do PowerPoint e você precisa ficar lendo tudo aquilo que está lá. E aí você vai lendo, só que as pessoas que estão no seu auditório, elas perdem a energia. Lembre de uma coisa, quando você se conecta com as pessoas do auditório, elas olham no seu olho, elas olham no seu corpo, elas se conectam com sua energia. E se você ficar olhando para a tela, e se você ficar olhando para as lâminas, e se você ficar lendo aquilo, você perde a conexão das pessoas. A energia que você tem com elas é você com elas. Se você ficar olhando as lâminas, você perde a conexão. E por isso os melhores palestrantes são aqueles que mantêm a conexão com seu público o tempo todo. E se algum problema dá no PowerPoint, desliga o PowerPoint que eu falo com vocês. Imagina, eu estou falando com vocês há 29 minutos, eu estou falando 30 minutos, eu não tenho PowerPoint, eu não tenho livro, eu não tenho anotação, eu estou falando da minha cabeça, de um assunto que eu
domino, ok? Eu domino esse assunto, eu já falei muitas vezes, eu sei como precisa ser a comunicação, eu sei o que vocês precisam, o que vocês necessitam. E eu estou passando dicas relevantes que eu utilizo, que eu falo, que eu faço nos meus palcos, nas minhas viagens, nas minhas apresentações. Eu utilizo estas mesmas técnicas e eu estou passando para vocês o melhor do meu conhecimento, aquilo que me tomou anos aprender, eu estou passando para vocês porque eu gosto que tudo aquilo que eu faço seja relevante, ajude nos seus negócios e ajude na sua vida. Tudo bem? Então você precisa saber contar a sua história, quebrar o gelo, se identificar com a audiência, ok? Lembram que no último Mentions eu falei sobre você se identificar com a audiência para que as pessoas possam dizer, eu também estive assim. Eu também andei de ônibus, eu também passei apuro, não tinha dinheiro, eu também me hospedei num hotel com 14 pessoas porque eu não tinha dinheiro para pagar um quarto único para mim, ok? Então você se conecta com as pessoas, conta a sua história. Depois você fala sobre o assunto que você domina. Você precisa se preparar para você dominar o assunto que você vai falar, ok? E depois o ponto número 3, tem vários, tá? Mas eu vou dar 3 que depois eu faço outro Mentions. E no próximo Mentions, no próximo vídeo, se você estiver seguindo a minha página, a minha fanpage, você vai saber quando eu fico online e aí você entra e assiste meu próximo vídeo, tudo bem? O próximo assunto é você se expressar corretamente. Você precisa dominar o assunto e agora quando você fala do assunto, você precisa falar do assunto com muito entusiasmo, com as palavras corretas e para isso você precisa energia e você precisa ter o vocabulário correto, ok? Para você ter o vocabulário correto, você precisa ler. Você precisa muita leitura, porque aí você vai encontrar palavras que expressam palavras que são sinônimos. E quando eu costumo fazer isso, quando eu falo no palco, quando eu falo nas minhas palestras, eu te dou muitos exemplos. Não sei se você já percebeu isso, mas eu ensino com histórias, eu ensino com parábolas, eu ensino com metáforas, eu ensino com histórias, eu conto exemplos, eu te dou sinônimos e eu falo da mesma coisa de várias maneiras para eu conseguir entrar na sua mente e conseguir que você compreenda aquilo que eu quero te dizer. Por isso é que o nível de comunicação, o nível de expressão que eu tenho é poderoso, porque eu consigo te falar de várias maneiras a mesma coisa e com exemplos e com histórias engraçadas e com metáforas e eu consigo que a pessoa compreenda a minha mensagem. Então, quando você for falar, você precisa falar, expressar aquele assunto que você domina de maneira correta, com entusiasmo, com boa pronúncia, com vocabulário bom, com um bom tom de voz, ok? O tom de voz. Talvez no próximo Mentions eu possa te ensinar a fazer alguns exercícios para você esquentar a sua garganta. Sabe, quando você vai subir no palco, você precisa esquentar a sua garganta e tem alguns exercícios de vocalização. E aí a boca aí você começa a esquentar a garganta e começa a soltar. Já viu pessoas que falam com a boca mais fechada? Já viu pessoas que não conseguem falar e a voz, ela não tem uma projeção, Vocês sabiam que na época antiga, né, na época de Jesus, imagina a época de Jesus, a época do Império Romano, Demóstenes, Cicerone e outros grandes oradores, eles não tinham microfones. Na época da antiga Roma, não tinha microfone. Vocês já imaginaram como é que Jesus subiu naquela montanha e começou a dar aquela montanha, as bem-aventuranças, né? Não sei se eu falei corretamente. Bem-aventurado a pessoa que tem humildade no coração, tal. Lembram daquela parte do Sermão da Montanha, ok? Lembram do Sermão da Montanha? Então ele subiu lá numa montanha e tinham 3.000 pessoas, tinham 5.000 pessoas lá. Vocês já
se perguntaram como é que essas 5.000 pessoas... É isso aí, obrigado Elias. Sermão, isso, sermão da montanha. Vocês já se perguntaram como é que essas pessoas escutavam Jesus se ele tinha 5.000 pessoas e não tinha microfone? Existiam algumas técnicas naquela época. E essas técnicas eram... A voz, ela pode se projetar numa sala de 500 pessoas, ela se projeta, mas você precisa ter uma pronúncia e você precisa administrar o ar. Quando você respira pela boca, vai entrar um ar frio e seco. Oi, voltei pessoal, desculpa aí, parece que cortou. Quando você respira pela boca, você respira um ar frio e seco. E quando você respira pelo nariz, você esquenta o ar e fica úmido. Então a sua garganta, ela só pode funcionar se ela tiver um ar quente e úmido. E se você respirar pela boca enquanto você fala, você está respirando um ar seco e frio. E aí vai dar problema na sua garganta. E você não vai conseguir falar 2 dias. Imagina, quando eu vou em São Paulo, eu faço eventos de 3 dias. Você já pensou um evento de 3 dias? E eu falo, minha palestra dura 2 horas. Minha palestra dura 3 horas. E eu falo e eu utilizo técnicas que eu posso passar para vocês nos próximos vídeos, nos próximos mentions, para você a cada dia falar melhor, a cada dia pensar melhor, a cada dia melhorar a sua atitude, a cada dia ter mais disciplina, a cada dia você ter hábitos das pessoas de sucesso e com certeza isso aí vai fazer a diferença nos seus negócios e na sua vida. Tudo bem, pessoal? Então eu vou encerrar aqui. Escreve aqui embaixo se você está gostando. Se faz sentido o que eu falei aqui para vocês, escreve aqui embaixo se você gostou das dicas que eu te passei, se você vai utilizar essas sacadas e depois você escreve aqui também se você, quando você aplicar essas sacadas, você volta aqui nesse vídeo e fala: Pablo, eu comecei a praticar, eu comecei a usar essas dicas e eu tive esses resultados e eu consegui me comunicar melhor com os meus consultores e com a minha equipe e eu estou compartilhando esse vídeo com eles. Então eu vou te pedir que você compartilhe este vídeo depois que a gente encerrar aqui. Por favor, você compartilhe esse vídeo no seu muro de Facebook ou com as pessoas que você sabe que gostariam destes conteúdos. Compartilha com eles este vídeo, tá? Porque assim esta mensagem chega a mais pessoas, tá? Você e eu podemos mudar o mundo. Uma pessoa de cada vez. Se você compartilhar este vídeo com outras pessoas, essas pessoas vão receber um conhecimento, vão receber um conteúdo que elas vão fazer a diferença e com certeza isso vai refletir no seu negócio, na sua vida. Tudo bem? O último vídeo que eu fiz teve mais de 1.000 comentários. Tá? O último vídeo que eu fiz teve mais de 1.000 comentários. Então, se você está escrevendo aqui embaixo, pode comentar tudo o que você quiser, que a gente vai conseguir fazer uma grande diferença com cada comentário, com cada post, com cada compartilhamento, com cada curtida que você me dá. Você me deixa muito feliz e você me anima a continuar produzindo mais e mais vídeos que eu sei que vão ajudar você na sua jornada rumo ao seu sucesso. Tudo bem? Pessoal, fica com Deus então. Comenta aqui embaixo qualquer outra pergunta e qualquer outra dúvida que você tiver. Comenta aqui qual que é o próximo vídeo que você quer que eu grave, sobre qual assunto você quer que eu fale. E nos próximos mentions você vai ter esses conteúdos, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, Pablo M. Paucar, meu Instagram, tá bom? Meu Snapchat, Pablo M. Paucar, meu Periscope, Pablo M. Paucar, tudo bem? Nos vemos em breve no nosso próximo vídeo. Na semana que vem vamos gravar mais um vídeo para vocês. Seja apaixonado, viva intensamente e foca no que te faz feliz. Um beijo no coração e aguardem nosso próximo Mentions na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.